Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Vocês estão preparados para mais uma história? Então, eu peço que se inscreva aqui no canal e deixe o like de vocês. E isso é muito importante para nós. Hoje eu vou compartilhar com vocês um mistério que aconteceu há muito tempo atrás. Vamos lá para mais uma aventura? O sino da igreja tocou 3 vezes, indicando que às 3 horas da tarde do sábado havia chegado. Em frente à igreja matriz havia uma praça, onde 2 amigos se encontravam todas as tardes sabáticas para conversar. O nome deles? Bem, vamos chamá-los de Marcos, o filho do prefeito, e Rodrigo, filho do português que tinha uma padaria. Os 2 jovens eram estudantes de medicina e frequentavam a mesma faculdade. Naquele dia, Rodrigo chegou e sentou-se no mesmo banco que era de costume e ficou esperando o amigo. Marcos morava do lado da praça, em uma grande casa de 2 andares, e ficava na sala de cima, observando. E quando Rodrigo chegava, ele descia e ia até o amigo. E lá ficavam os 2 rapazes, sentados, conversando durante horas, sempre bem vestidos e de bom humor. Era verão, e a tarde estava com um clima agradável. Os rapazes conversavam tranquilamente, davam altas risadas, tudo normal. Só que, de repente, algo muito estranho aconteceu. Marcos estava olhando para baixo e viu os pés de Rodrigo saindo do chão. Ele ergueu a cabeça bem rápido e levou um baita susto. Rodrigo estava flutuando, suspenso, e sem tocar o solo, subia cada vez mais, como se fosse um balão. Marcos caiu do banco e ficou no chão, assustado, sem se mover. Rodrigo se debatia, tomado pelo pânico, tentando voltar ao solo. E ficavam se olhando, pálidos de medo, sem ter forças para gritar. Rodrigo subia e chegou nos galhos das árvores, e se agarrou desesperado, tentando se salvar. Mas a força que o puxava para cima era muito forte, e os galhos se quebraram. E de forma lenta continuou subindo, e agora gritando: "Socorro!" Marcos recuperou as forças, ficou de pé e também gritava: "Me ajuda! Socorro!" Não havia ninguém na praça, mas com os gritos dos rapazes começou a aparecer as pessoas e perguntava: "O que foi, Marquinhos?" Assim era conhecido o filho do prefeito. Marcos apontava para cima e mostrava o amigo, flutuando nas alturas. E os homens olhavam e se espantavam. "Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo?" Mas nada podiam fazer. Rodrigo já estava bem acima das árvores e se afastando devagar, cada vez mais alto, longe do chão. Nisso, os gritos de Rodrigo parou, e não se mexia, nem os braços, nem as pernas. E as pessoas falavam: "O menino desmaiou, está desmaiado." E realmente, o pânico de Rodrigo foi tanto que ele não aguentou e desmaiou. E mesmo desmaiado, seu corpo continuou subindo. Marcos, tremendo, não tirava os olhos do amigo, que agora estava apagado e bem acima da grande torre da igreja. E o sino começou a tocar novamente. Agora, a praça estava cheia de gente, todos olhando para cima, vendo o moço subir para o céu. Alguns gritavam desesperados,
É o arrebatamento de Cristo. Outros choravam. Até que alguns homens corajosos que chegaram ao local perceberam que o rapaz não estava mais subindo e havia parado a certa altura. Não subia e nem descia. E começaram a falar alto. O menino parou. Manda chamar os bombeiros e o delegado. Temos que fazer alguma coisa. Se ele cair dessa altura, vai morrer. Passado alguns minutos, chegou o prefeito. E Marcos correu até ele e disse: Pai, é o Rodrigo que está lá em cima. Temos que ajudar ele, pai. E foi contando tudo o que aconteceu. O prefeito respirava fundo, tentando controlar-se diante da situação sobrenatural e pensar no que fazer. Nisso, chegou a enfermeira, mãe de Rodrigo, e seu pai, o português, desesperados, em pânico. Só gritavam: Meu filho! Meu filho! Então o prefeito, vendo o desespero dos pais do menino, retomou sua coragem e imediatamente mandou buscar os melhores engenheiros e cientistas que havia na cidade. Enquanto o padre rezava, a equipe logo conseguiu calcular a altura que o rapaz estava, usando a torre da igreja como base. Era cerca de 200 metros do chão, muito alto para a época, e não havia nenhum guindaste que chegasse até a essa altura. Com a ajuda das pessoas da cidade, começaram a construir uma grande cama elástica, o mais alto possível, a fim de amortecer a queda, caso o menino despencasse de lá de cima. Foram instalados grandes holofotes e apontado para cima, a fim de iluminar Rodrigo e não perdê-lo de vista durante a escuridão da noite. Nisso, o relógio da igreja apontou 6 horas da tarde. O padre disse para não tocar os sinos, pois temia que algo acontecesse com o barulho. A cidade estava em desespero, com um clima sombrio e assustador. As pessoas que chegavam no local tremiam de medo. Algumas senhoras desmaiaram ao ver o rapaz levitando nas alturas, e a noite foi chegando. Quando os holofotes se acenderam, Rodrigo foi visto com mais clareza. Todos silenciaram e apenas observava o rapaz ainda sem se mover. Alguns homens subiram na torre da igreja para ter uma visão melhor do menino. Até os pássaros pararam de cantar. Tudo estava parado, até que o silêncio foi quebrado por um grito de socorro bem distante. Sim, era Rodrigo. Ele havia acordado. Me ajuda, por favor!